Feliz Ano Novo e que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, que a gente possa iniciar um novo ano, o ano de 2022, com muita esperança, com muita fé no coração, olhando sempre para o trono de Deus. E hoje eu quero compartilhar um texto de Apocalipse 5, de 1 a 8, que diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João falando, né? E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ai, que palavra linda! Eu particularmente, eu amo o livro de Apocalipse. A grande voz do anjo era ouvida no céu, na terra e debaixo da terra. Esse anjo era um anjo anunciador com grande poder. Esse anjo faz uma pergunta muito importante: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Esse livro era o livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Esse livro era um documento de possessão de uma herança. Era uma certidão da possessão da Terra. O planeta Terra foi a herança que Deus deu ao homem. Deus deu ao homem a Terra, mas ela foi tomada por Satanás, com permissão do homem, quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus. E aí permitiu que Satanás entrasse na terra. Por isso que a Bíblia, em outro trecho, fala que o mundo jaz no maligno. Em Levíticos 5, a Bíblia nos conta sobre a lei do arrendamento e do ano jubileu. Existe a possessão da terra por herança e por arrendamento. Quando o dono da terra, por herança, arrenda a terra a alguém, tem que devolvê-la depois, no ano de jubileu. Mas quando a terra é arrendada, deve haver um documento escrito por dentro e por fora, constando todo o contrato existente e assinado pelas testemunhas. Mas Satanás não arrendou, ele invadiu, porque o homem deu brecha, a mulher deu brecha para isso. O homem e a mulher perderam a autoridade sobre a terra por causa do pecado, por causa da concessão, por causa da desobediência. Mas a terra é do homem porque Deus deu a ele. Portanto, tem que ser devolvida. Satanás vai ter que devolvê-la. Deus criou a terra e a deu para o homem. E isso não mudou, não vai mudar nunca. E João, o discípulo de Jesus, que era hebreu, sabia o que significava aquele rolo, aquele documento. A grande voz do anjo foi ouvida por
por todo canto, mas ninguém se apresentou, porque ninguém tinha autoridade de abrir aquele rolo. Ninguém pôde fazer isso. Ninguém na terra ou debaixo da terra era digno de abrir o livro. João, na hora da aflição, tirou o seu olhar do trono e ficou olhando para todo lado, procurando quem seria digno de abrir aquele livro, quem tinha autoridade para isso. Mas o rolo estava com Jesus, porque só ele era digno, só ele tinha e tem e terá essa autoridade. Mas João, e é isso que eu quero enfatizar nessa mensagem, João tirou o seu olhar do trono e não viu o cordeiro ali no meio do trono. João, naquele momento de aflição, perdeu o seu foco. Por que será que com tanta facilidade perdemos o nosso foco? Quantas coisas perdemos ou deixamos de ganhar porque tiramos o nosso olhar do trono de Deus? João chorou muito naquele momento, sofreu muito porque sabia o significado daquele documento. Chorou e sofreu sem necessidade. Por quê? Porque perdeu o seu foco, porque tirou o seu olhar de onde nunca deveria tirar, que é o olhar do trono de Deus. João perdeu a cena de ver o cordeiro no trono, porque olhou para tantas coisas. João procurou em muitos lugares quem seria digno de abrir o livro. Precisou que um dos anciãos lhe mostrasse o cordeiro que havia vencido e era digno de abrir o livro e os seus 7 selos. Às vezes procuramos em tantos lugares, em tantas coisas, em tantas pessoas a solução para os nossos problemas. E não vamos à única fonte, ao único lugar onde deveríamos ir, ao trono de Deus. Vivemos num mundo caído que jaz no maligno. Todo trono do mundo vai cair. No livro de Isaías, no capítulo 6, a Bíblia nos conta que Israel ficou de luto quando o rei Uzias morreu. E Deus deu uma visão para Isaías. A visão num alto, a visão que Isaías teve era o Senhor sentado num alto e sublime trono. Em Hebreus 12, 28, a Bíblia diz que o trono de Deus é inabalável e é eterno. Se colocarmos o nosso foco nesse trono inabalável, evitaremos muitas lágrimas e sofrimentos. Às vezes choramos muito, nos angustiamos, nos desesperamos, por perdermos a visão de que o cordeiro que foi morto vive e está sentado num alto e sublime trono e é o único capaz de solucionar os nossos problemas, porque tem autoridade para isso e porque Ele é o único que nos ouve, porque Ele é o único onipotente, onipresente, onisciente, ou seja, pode todas as coisas, sabe todas as coisas e está presente em todos os lugares. E porque nos ama com amor que excede todo entendimento, com amor incondicional. E por isso quer o melhor para cada um de nós. Mas para recebermos todas as promessas de Deus, nós temos que fazer como José, que nunca perdeu a visão do reino, mesmo diante de tantas injustiças, dor e solidão. José, eu amo José, realmente, depois de Jesus, obviamente. José, para mim, é a figura mais maravilhosa da Bíblia. José, lá do Egito, José, filho de Jacó. Ele sofreu tantas injustiças, ele foi preso injustamente, primeiro ele foi vendido pelos irmãos, aí ele se tornou escravo, de filhinho de papai ele se tornou escravo, depois ele foi injustamente preso, mas em todos os momentos ele olhou para o trono de Deus, em todos os momentos ele não perdeu a visão de Deus, porque ele sabia que Deus tinha um propósito depois de tudo isso. Nós sabemos que Deus tinha um propósito. José se tornou o governador do Egito, a segunda pessoa mais importante do Egito, numa época que o Egito dominava o mundo.
E com a sua sabedoria dada por Deus, ele matou a fome de todos na terra. E ele perdoou os seus irmãos. Ele podia se vingar dos seus irmãos, mas ele não se vingou. Essa história, como todos devem saber, está lá em Gênesis. Final dessa história está em Gênesis 50. Quer dizer, a partir do capítulo 45 tem toda essa história. Então José nunca perdeu a visão do reino. O foco dele estava em Deus. O foco dele não estava em quem fez mal a ele. O foco dele não estava nas injustiças. Não estava na solidão. Não estava na dor. Por isso ele se tornou vencedor. Por isso ele pôde perdoar quem lhe fez mal. Precisamos confiar que Deus está no controle da nossa vida e que nunca nos deixará só. Nunca nos deixará só. Mas nosso olhar tem que estar nele. Nosso foco tem que ser ele. O centro da nossa vida tem que ser ele. E com esse espírito nós poderemos fazer como os 4 seres viventes e os 24 anciãos que entoaram um novo cântico, dizendo lá no versículo 9 e 10 do mesmo capítulo do Apocalipse 5, dizendo, e cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, nesse novo ano que se inicia, que o nosso olhar sempre esteja no trono de Deus. É claro que podemos chorar, é claro que podemos ter momentos de tristeza, mas não vamos deixar de focar em Deus. Nesse novo ano que se inicia, que possamos fazer um compromisso conosco mesmo de nunca tirarmos o nosso olhar no trono de Deus, confiando que Ele está no controle da nossa vida, que Ele nos ama, que Ele tem a solução para os nossos problemas, que Ele é o Deus que nos abraça, que nos acolhe, que Ele é o Deus conosco, o nosso Emanuel. Que possamos colocar esse olhar, esse nosso olhar, sempre em Jesus, que é o único Deus vivo e verdadeiro, e é o único que nos ouve, é o único que morreu por nós, é o único que nos ama com esse amor incondicional e maravilhoso. Um bom ano para todos, um bom ano para todas. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém e amém.